Fala, galera. Boa. Fala, galera. Bom, vamos começar. Hoje a gente vai falar, eu montei essa palestra aqui sobre os erros comuns de coaches em boxes de CrossFit. E essa é uma palestra uma palestra que foi feita pelo Ben Bergeron, que é o CrossFit é o head coach do CrossFit New England, head coach do CompTrain, o cara que um dos maiores nomes em treinamento do CrossFit hoje no mundo inteiro. Ele tem um podcast chamado Chasing Excellence. Quem não conhece, vale a pena, se fala inglês, ouve inglês, é um podcast muito maneiro. Foi ele também que escreveu o livro Chasing Excellence. E ele fala muito sobre mindset de atletas, como, de fato, buscar constantemente a excelência e é por aí. Então, falando dessa ideia de você buscar a excelência, é incrível a janela de oportunidade que você cria em estar ouvindo outras pessoas, outros especialistas, pares seus, ou às vezes especialistas mais experientes do que você, em um determinado ramo, em um determinado nicho que seja do seu interesse. Né? Isso te traz uma perspectiva de outras mentes, outros olhares sobre um assunto que você está se debruçando, que você está interessado. Então, isso é muito importante para o crescimento, né? Você está aberto a ouvir outras pessoas, outras mentes, outros raciocínios, outras visões. E, lógico, sempre com um filtro, né? Um filtro do que realmente funciona para você, um filtro com as suas experiências, o que você acredita, né? Porque se tratando de treinamento, o melhor treinamento ele não vai ser tão bom quanto o treinamento mais acreditado. Se o cara executa um treino sem acreditar, ele não vai mandar tão bem quanto o cara que executa um treinamento de menor qualidade, mas que confia, acredita 200% naquilo. Então, acreditar move montanhas. Então, você tem que buscar e acreditar na excelência, né, na sua evolução. Então, vamos lá. Erros comuns dos coaches em boxes de CrossFit. O Ben Bergeron, ele começa essa palestra mais dando uma ressalva, né, de que ele acredita muito no CrossFit, acredita em todos os coaches, ele respeita muito o profissionalismo de todas as pessoas, né? E antes de começar a falar sobre os erros comuns que ele vê nos boxes de CrossFit, ele diz que isso não é um ataque pessoal, isso é simplesmente algo que ele vê que pode ser melhorado numa base regular ou de forma constante. Voltado para nós aqui, para nossa realidade, eu não acredito que a gente veja tanto os erros quanto eles de uma forma tão frequente. Isso porque nos Estados Unidos, às vezes, o cara se torna coach em troca de uma bolsa para ele treinar, né? Ele não precisa dos anos de experiência que a gente tem aqui, dos anos de estudo, dos anos de faculdade. Então, às vezes, ele está ali como coach, mas ele é apenas um atleta muito bem condicionado, um cara que tem uma técnica legal e ele consegue, de certa forma, passar, atender os alunos. Então, a gente vai esmiuçar isso aí nos próximos slides, tá bom? Então, não acredito que seja um problema tão frequente na nossa equipe, mas, ao mesmo tempo, eu acredito também que vale a pena a gente estar comunicando, vale a pena a gente estar conversando, tá reforçando passo a passo aí para a gente caminhar cada vez mais em direção à excelência. Então, vamos lá. Erros comuns dos coaches. Primeiro ponto é o overcoaching, o warm-up, o aquecimento. Às vezes a gente se empolga e começa instruções do tipo, vamos com a coluna ereta, contrair o abdômen, jogar o bumbum levemente atrás, o tronco ligeiramente à frente, com o joelho flexionado a 15 graus, prenda a respiração e vá descendo lentamente.
alcance a ponta do pé, o hallux, e sinta o bíceps femoral, o semitendíneo, o semimembranáceo e o glúteo médio alongar. Quando, na verdade, a gente devia só dar a instrução do cara, ó, tenta alcançar a ponta do pé, estica ou flexiona levemente o joelho, sente alongar o posterior de coxa. Pessoal, é a coxa que é para alongar, sinta alongar. Opa, atenção aí na integridade da coluna, um pouquinho mais, contrai um pouquinho mais o abdômen. Quando você dá tantas instruções já no aquecimento, o cara ele acaba prestando mais atenção nas instruções do que na proposta do exercício ali, de fato, que é aquecer, que é alongar, que é, às vezes, respirar e se preparar para os exercícios seguintes. Então, overcoaching, né, que é aquela... o momento ali do cara tá iniciando os exercícios, faça de uma forma mais simples, mais rápida, mais clara, para o cara começar a ativar ali o sistema dele para os exercícios seguintes. Guarda esse over para a parte do treino, que é onde acontece um problema parecido, só que invertido. É o undercoaching o treino. Então, pessoal, a gente vai fazer 85% do front squat para 5 repetições, saindo a barra do chão. 3, 2, 1, valendo! Cara, 85% do front squat para 5 repetições vai ser um treino difícil. Então, uma abordagem como essa, às vezes, não vai ser suficiente para o aluno menos condicionado e para o aluno mais condicionado. O nosso papel sendo coach, é trazer uma proposta de treino para que vá funcionar para todos os alunos. Então, eu preciso atender com as minhas instruções o mais iniciante e também o mais avançado, sem deixar aquele treino boring, sem deixar aquele cara dispersar no meio da aula. Então, atenção, galera, 85% do front squat, são 5 repetições. Pessoal, 85% do front squat é uma proposta de treino, de esforço entre 7, 8 e às vezes até 9 de dificuldade. Então é muito, muito difícil. Atenção, nós vamos sair dessa barra do chão. Então precisaremos fazer um squat clean ou um power clean. Atenção na técnica. Barra do meio da canela. E aí você progride dentro dessa proposta de treino, você trazer informações pertinentes para aquele cara, para que ele entenda o que está sendo proposto e execute o treino da forma que a gente espera. Então, o undercoaching, o treino, é um problema sério que às vezes a gente vê nos boxes de CrossFit, o Ben Bergeron, né? São palavras dele, e às vezes a gente precisa prestar muita atenção nisso. Então, coaching, observar, fazer o briefing, observar, corrigir e repetir todos esses ensinamentos o tempo todo. Essa parte é muito importante. Então, um erro também comum é não reforçar a necessidade do arco completo de movimento. Atenção, eu não estou dizendo que o cara tem que fazer o deep squat, ass to grass, né? Não tem que botar o bumbum lá no tornozelo. Ele tem que completar simplesmente o arco do movimento dele. Se o indivíduo tem uma restrição ali na articulação fêmuro-acetabular, se ele tem um problema sério de ombro, ele não vai executar thrusters com tanta eficiência, mas ele vai ter um arco completo de movimento, a gente vai respeitar as limitações dele, mas ele vai fazer o movimento completo. Um problema que a gente vê, às vezes, é não entender a necessidade do aluno nesse caso, num thruster, num front squat, e deixar o aluno simplesmente adicionar peso, usar a barra e não executar o movimento no arco completo de movimentos. Então, a gente tem que estar constantemente corrigindo e dando propostas de treino para esse aluno. Eu sei que é difícil numa aula coletiva, às vezes a gente vê ambientes aí caóticos, boxes com 20 alunos por professor, 30 alunos, ou às vezes o professor está sozinho na sala. Não é o nosso caso, então a gente tem as ferramentas aí para estar corrigindo esses alunos de forma constante. E no front squat, no agachamento, é uma das
dos nossos targets aí para os próximos períodos. Também o push-up. Push-up é flexão de braço no solo. Também seria uma dos nossos targets, o momento do cara fazer o push-up técnico, né? O tronco ereto, tronco engajado, a linha média bem estabilizada, descer ali, flexionar os braços, encostar o peitoral, os mamilos no chão. Eu já fiz essa abordagem, funcionou muito bem. Os alunos, adaptei todas as posições e exercícios de cada aluno, né? Uma forma legal de fazer isso que os alunos entendem muito bem é estabelecer os negociáveis, que seriam peso, técnica, equipamento sendo usado, e os não negociáveis, que seria o arco completo de movimento sempre. No caso do wall ball, acertar o alvo, e assim sucessivamente. Então, negociáveis seria carga, o equipamento utilizado para o movimento, às vezes até o número de repetições, mas os não negociáveis seria, de fato, os pontos de performance, arco completo de movimentos, e assim a gente atinge aí, conserta esse erro bem importante nas aulas de CrossFit. Torcer mais do que ensinar. Às vezes acho que a gente já teve esse problema mais com maior frequência. Hoje não é tanto algo no nosso box, mas acontece do coach se tornar um torcedor e deixar o papel de treinador um pouco de lado. Acontece muito no basquete, no Bernardinho, às vezes a gente tende a ter essa visão no vôlei também, que o cara chega, pula mais alto, corre mais rápido, assim, o cara já tá dando o máximo, né? Não tem como a gente dizer, vai, mais uma, faz mais ponto, né? São literalmente verbos aí, ordens que são inúteis naquele momento. O cara já tá no azeite, né? Tá quente ali para ele, tá ruim. E a gente fica gritando, corre mais rápido, pula mais alto, não faz tanto sentido quanto. Atenção, olha, a estabilidade empurra a barra para cima, tenta trazer a barra próxima de você. Olha, contrai essa barriga. Descansa um pouco, respira. 3, 2, 1, pega na barra. Estabiliza esse peito, esse peitoral mais aberto, bicho. Rotação externa de ombros aí, estufa esse peitoral. Boa, isso aí, cara, tá mandando ver. Contrai essa barriga, desce só o peitoral, encosta só o mamilo no chão. Você precisa passar o queixo da barra, bicho. Esse pull-up não está completando. Respira mais um pouco, descansa. Então essas são, assim, dicas, né? São ordens mais específicas para o coach que está ensinando, para o coach que está sendo técnico e não para o coach que está sendo torcedor. Todo mundo precisa de um pouco de torcida, mas a gente pode deixar isso para os colegas e a gente exerce a nossa função aí de coach, de técnico, para mostrar esses caras aí o melhor caminho para eles completarem os odds deles. Não corrigir os standards, né, os pontos de performance, não adaptar os movimentos e dar no reps. Então, de baixo para cima, assim, dar no rep, eu acho que, segundo o Ben Bergeron, e eu tive que concordar muito com ele, é um problema sério, porque nós não somos judges, né? Não estamos em competições e não somos judges. O nosso papel ali é dar soluções, não é indicar problemas. Então, dar no rep pro cara é falar, você tá errado, você tá ruim, você tá fazendo nada, e eu já cometi esse erro antes, né? O aluno ficou extremamente frustrado, acabei tendo um problema um pouco mais sério, mas então dar no rep pro cara já é um ponto aí que a gente tá falhando em, número 1, adaptar o movimento dele, e número 2, corrigir o padrão de movimento dele, ali, os pontos de performance. Então, por exemplo, quando o cara está fazendo pull-ups sem passar o queixo da barra ou sem esticar o braço quando ele desce da barra, a gente tem que literalmente falar, olha só, você precisa passar o queixo da barra. Se não estiver funcionando dessa forma para você, eu vou ter que botar um elástico ou vou ter que te passar para o ring roll. Ou então fala, respira mais um pouquinho, você precisa respirar mais um pouco para conseguir fazer um pull-up.
Cara, faça single pull-ups, pula e faz o keeping e faz o pull-up. Você precisa adaptar esse movimento ou você precisa passar o queixo da barra. Tudo bem? Está entendendo? Vou voltar aqui, eu quero ver o movimento corretamente daqui a pouco, tá bom? Beleza, obrigado. Não usar o tempo ao seu favor. Cara, esse é um ponto aí incrível, tá? Esse é um ponto incrível para o fator alegria, para o fator felicidade, realização dos nossos alunos no box. Quantas vezes você nem estava pronto ainda para fazer o teu treino, o cara soltou o tempo e você se arrolou. Caraca, o que a gente está fazendo? O que é isso? Thrust pull-up, eita! E quando você viu, você já tava todo mundo fazendo, você estava ainda com a barra vazia, montando o peso. Isso é extremamente frustrante, não só para você que quer bater teu PR, mas também para o teu aluno que estava querendo ali, realmente ele saiu de casa para fazer aquele WOD, né? Então, o timing é muito importante. Às vezes as aulas estão corridas, a gente sabe, às vezes os alunos dispersam, todo mundo conversa, fica apertado, a gente atrasa, mas o tempo, teu timing é muito importante. Pessoal, hoje é o Fran, 21:15:9. 10 segundos. Cara, quando o cara vê, ele já tá no meio do ódio, o relógio já apitou, tá todo mundo fazendo, ele tá perdido. Quando, na verdade, pessoal, tá todo mundo pronto, barras montadas, já aqueceram? Experimentou o Fran? Já fez o pull-up? Experimentou o thruster? Você vai usar a barra ou você vai usar o elástico? Como é que tá esse peso de thruster aí? O cara já aqueceu, já tá ciente ali do que ele vai fazer, tá pronto para fazer. E aí você anuncia o WOD. Pessoal, hoje é o Fran, o benchmark do CrossFit. 21, 15 e 9 repetições de thrusters e pull-ups, sendo a opção fitness ou adaptada para os nossos alunos iniciantes. 21, 15 e 9 repetições de front squats com ring rows. Atletas prontos ou não? 10 segundos. E aí o cara entra no environment, num ambiente de flow. Ele entra literalmente num flow, porque a expectativa dele, quando ele viu aquele anúncio ali sendo iniciado, bom, eu tenho mais ou menos 30 segundos, 1 minuto, até esse WOD começar. E aí ele entra, a cabeça dele entra naquele treino ali, tudo que ele vai fazer, que ele já estava experimentando ali, que ele vai botar em prática. Quando ele ouve o relógio, pi, 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 ele já começa e faz tudo que ele tinha posto em mente. Às vezes vai dar certo, às vezes não. Mas é uma questão de otimizar a expectativa desse cara. E expectativa, quando se torna realidade, pessoal, é a chuva de dopamina no sistema nervoso desse cara. E ele vai ficar feliz. Ele mandando bem ou não no treino, ele vai ficar feliz. Outra forma legal de você usar o tempo a seu favor é terminar esse WOD de uma maneira espetacular, faltando 1 minuto para acabar. Pessoal, atenção! E aí você começa uma contagem regressiva. 30 segundos! Aí tira o tempo, começa. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, pi! E aí o pessoal vai estar como? Em êxtase, porque a expectativa dele do treino terminando e ele fazer aquelas últimas repetições vai ser a máxima do dia. Então, usar o tempo a seu favor é uma habilidade incrível dos coaches de CrossFit e um erro quando não é feita. Outra parte, essa é complexa no nosso box para usar técnicas, ensinar snatch, por exemplo, usar a técnica, botar todo mundo de frente é um pouco mais complexo, mas a gente pode buscar formas de implementar isso. Uma das formas como vai ser nessa semana seguinte, e eu espero que a gente consiga perpetuar isso, dedicar tempos específicos para a técnica do snatch. Além dos emons que a gente vai passar, com exercícios, movimentos, etc., a gente vai botar tempos de técnica literalmente só para esses ajustes. E aí o coach vai conseguir ficar de frente para a turma e olhar olho no olho de cada um. Quando os alunos ficam de lado, a gente acaba perdendo essa parte aí da conexão com os alunos.
Uma coisa legal é que numa fileira, né, a gente vai ter aí 6 alunos numa fileira, 8 alunos, 10 alunos numa fileira. É legal você chamar pelo nome, você dá nome aos bois. Fulano, estica mais o braço. Mesmo que ele esteja lá atrás, ele vai ouvir o nome dele e vai executar a tarefa e vai fazer a correção dele. Outra forma além de, às vezes você usa o nome, às vezes você não usa, manda correções, lança correções genéricas, por exemplo, estufa peitoral, joelho para fora, atenção, você, queixo alto. E aí todo mundo que vai estar ouvindo aquilo ali vai estar fazendo as correções que você tá propondo. Então, essas são formas legais de você, número 1, usar, estar de frente para os alunos e usar o olho no olho, e 2, corrigir tecnicamente todos sem estar, de fato, perto deles ali na aula. Bom, então esses foram os principais erros que o Ben Bergeron observou nesse episódio do Chasing Excellence. É um podcast que eu recomendo para quem consegue ouvir e entender inglês, né? Eu assisto ele na velocidade 1.5 no Spotify. Vale a pena, os episódios levam em torno de 30 minutos. E eu vou estar trazendo aí próximos insights para vocês sempre que puder, tá bom? Então, obrigado por terem assistido e até a próxima.